chave na fria ou escaldada, prepare o seu e seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Café com História, o podcast do Núcleo Académico de História da Universidade do Porto. O meu nome é José Barbosa e hoje tenho comigo o professor Hugo Ribeiro da Silva para uma conversa centrada na investigação e no ensino da história no estrangeiro. Mais concretamente no King's College de Londres, a par das suas principais aprendizagens, numa perspectiva comparativa com o sistema de ensino superior português. Boa tarde, Dr. Hugo. Boa tarde, Zé Maria. Hugo Ribeiro da Silva é doutor em História e Civilizações pelo Instituto Universitário Europeu, Florença. Antes de partir para a Itália, licenciou-se em História pela FLUP, instituição onde também concluiu o mestrado em Estudos Locais e Regionais. Em 2017, ganhou o prémio António Oliveira Marques Prize, atribuído pela Association for Spanish and Portuguese Historical Studies, pelo artigo Projecting Power, Cathedral, Chapters and Public Rituals in Portugal, 1564-1650. Antes de ser tornado professor auxiliar no Departamento de História, Estudos Políticos e Internacionais da FLUP, foi Marie Curie Fellow no King's College de Londres, tendo sido depois contratado como Lecturer in Lusophone Studies. Assinou ainda no Queen's Mary University of London e foi professor visitante na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Para terminar, as suas áreas de interesse passam pela história moderna de Portugal, em particular história social, cultural e religiosa, história das crenças e práticas religiosas no Atlântico Sul, Igreja e Governo Colonial no Brasil, África lusófona e África pré-colonial. Começamos por questionar como se direcionou para a história enquanto opção profissional. Foi planeado ou fruto de diversas condicionantes? Olá, José Maria, boa tarde. Obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui. Também quero dar os parabéns por esta iniciativa ao NAUP e por outras que têm tido este ano. Acho que é muito importante que os estudantes se envolvam para além do curso e acho que isso é realmente relevante e quero dar os parabéns a todos. Respondendo à pergunta, claro que toda a gente tem uma história pessoal, não é? Que vai evoluindo e andando para a frente e para trás ao longo da vida, à medida que vamos tendo que tomar decisões, até a nível profissional. Eu descobri a história na 4ª classe, no 4º ano. Imagino lá com uma história de Portugal por reinados. E foi aí que eu comecei a gostar de história, foi o primeiro contacto. Numa idade, não é, em que a ideia de cronologia e de passado é um pouco estranha, não é? Quando se tem 9 anos. E depois, a partir daí, a partir do ensino básico, secundário, foi onde percebi que a história servia para além de ter acesso ao passado, mas também para compreender uma série de coisas. E esse conhecimento foi aumentando. Eu fui para Humanidades porque queria ser jornalista, porque toda a gente me dizia que a história não dava emprego, mas sempre tive um grande suporte familiar e apoio, nunca me senti obrigado a seguir qualquer carreira e isso fez com que no secundário optasse depois por concorrer à História, que foi a minha primeira opção. Portanto, com muitas incertezas, como sempre, depois no mestrado, no doutoramento, sempre sem saber se seria o caminho certo, mas vamos fazendo escolhas e foi esse o meu percurso. Nunca pretendi seguir a carreira académica, só quando terminei o doutoramento. E aqui estou. No seguimento do seu percurso de formação, gostávamos de saber como foi a experiência de realizar um doutoramento no estrangeiro, no Instituto Universitário Europeu em Florença. Pois, isso falo sempre com muito gosto sobre esses 4 anos, porque realmente foram 4 anos que mudaram a minha vida pessoal e profissional. Eu fui encorajado, foi um mero acaso, não vou agora contar os detalhes, mas foi quase que um mero acaso que alguém me referiu, o Instituto Europeu, que é uma instituição europeia, localizada em Itália, portanto não é uma universidade italiana, é uma universidade financiada pela Comissão Europeia, apenas doutoramentos na área das ciências sociais. Eu candidatei-me de uma forma muito descontraída, fui a uma entrevista, correu bem e realmente foi uma experiência única porque encontrei em Florença, naquela universidade, o verdadeiro espírito europeu e aquilo que é ser europeu. Eu não tinha tido a experiência de Erasmus, acho que nunca tinha andado, acho que foi para a 3ª vez na vida que tinha andado de avião, quando fui para a entrevista, e realmente o contacto com colegas de vários pontos da Europa, já que era uma universidade europeia, não é? Com colegas a relação com colegas de economia, das ciências políticas também, de direito,
que eram as áreas principais. Tudo isso, os almoços, os colegas, além da própria cidade, obviamente, e do país, que com o qual fiquei apaixonado. Isso teve um grande impacto, mas também, precisamente, os seminários. Aquilo que eu procuro ainda hoje trazer para as aulas, a discussão de textos, a pensar, refletir, trocar experiências ao longo do processo de escrever a tese, íamos lendo capítulos uns dos outros, íamos debatendo mesmo os capítulos da tese em seminários. Isso foi uma experiência, uma maneira até de escrever a história muito diferente daquela que eu tinha em Portugal, e realmente foi uma grande experiência que marcou depois todo o percurso. A partir daí, sim, a partir de Florença, comecei a investir mais na carreira académica. Como estudante, sentiu que o ensino superior português, quais são as principais diferenças que sentiu entre o ensino superior português e o que encontrou em Florença? Pois, isso era o que eu estava agora um pouco a dizer. O sistema é muito diferente, é um sistema mais... O sistema de aulas é muito mais anglo-saxónico, americano, digamos. A própria maneira de escrever história, esta ideia dos seminários, aulas de seminário, a própria participação dos alunos nas decisões. Os alunos estavam presentes na reunião do departamento, eu próprio tive a oportunidade de ser representante. Nem sequer havia uma parte em que era secreto, ou a reunião de departamento nem nada. Todas as reuniões de departamento tinham pelo menos um aluno. Os alunos estavam envolvidos no recrutamento dos docentes. Os alunos estavam presentes nas entrevistas aos futuros alunos de doutoramento. Então, tudo isso a nível até da organização, para além do nível da forma como os seminários eram organizados, o calendário, os textos que tínhamos que ler. Tudo isso realmente me permitiu ver que havia outras maneiras de fazer as coisas, quer do ponto de vista da organização, quer do próprio estudo. Tu sentes que foi essa a visão que o lançou para enveredar pela carreira académica? Sim, quando eu terminei o doutoramento estava um pouco sem saber o que é que havia de fazer. Se havia então de seguir uma carreira mais prática nos arquivos, era o que eu tinha ideias inicialmente em seguir a arquivística. Portanto, estaria hoje enfiado no Arquivo Distrital do Porto, com todo o respeito pelos arquivistas. Mas foi numa altura em que também a ciência da informação começou a mudar, curiosamente, quando eu estava a fazer o mestrado. Foi quando foi criada aqui a licenciatura em Ciência da Informação, a antiga pós-graduação em Ciências Documentais desapareceu, o Porto foi pioneiro, não é, na criação da Ciência da Informação. Mas realmente depois de um processo tão longo e até de certo modo desgastante emocionalmente como pode ser uma tese de doutoramento, com coisas pessoais que vão acontecendo na nossa vida ao mesmo tempo, era difícil voltar para trás e desenvolver outra carreira que não fosse a investigação. Considerando a sua tese de doutoramento do clero catedrático português e os equilíbrios sociais no poder, 1564-1670, como avisa o peso das estruturas eclesiásticas nas dinâmicas do poder do período moderno? Isto considerando que cada vez mais se insurgem posições críticas face à adoção das estruturas da Igreja, referindo a estas como um fator de atraso da evolução social. É uma pergunta muito, muito curiosa, já não estava à espera dela, porque já fiz a tese há algum tempo, mas enganou-se, é claro, catedrático, é catedralício e não catedrático. Mas isso permite-me desde começar a resposta por aí. Eu só, depois de já ter publicado a tese, me apercebi que a palavra não existe em português, catedralício. E, na verdade, que significa isso que acabou de dizer, que catedrático, no sentido de uma cátedra da catedral. A palavra é um neologismo, se for ao dicionário, catedralício não existe. Eu, na altura, comecei a utilizá-la sem-me aperceber porque os colegas de história medieval, que há alguns anos antes até houve aqui um grande projeto entre várias universidades, em que participaram alguns colegas aqui da FLUP, começaram a estudar o clero das catedrais no período medieval e utilizavam a palavra catedralício. A palavra surge na bibliografia espanhola, que era aquela que eu tinha acesso na altura, já que esta era uma instituição que não tinha sido estudada para o Portugal moderno. E realmente é curioso que se tenha enganado, mas na verdade provavelmente a palavra correta em português até seria catedrático. Claro que isso criaria uma grande confusão, catedrático hoje entendemos que é outra coisa,
e catedralício, apesar de ser uma espécie de neologismo que veio via espanhol, significa isso, clero das catedrais. Mas respondendo à sua pergunta, eu tenho alguma dificuldade em responder àquilo que me perguntou, porque eu tenho dificuldade em olhar para a história desse ponto de vista, ou seja, olhar a partir do presente para o passado pode ser sempre problemático. E também temos que, apesar disso, estar ao mesmo tempo sempre presente na escrita da história. E por outro lado, o que é que eu ia dizer? E por outro lado, acho que também o papel do historiador não é de julgar, não é de juiz. Ou seja, essa pergunta é típica do pensamento iluminista, que vamos abordando em algumas aulas. Ou seja, é a ideia de progresso e de olhar para o passado, olhar para o passado como as causas de algo do presente. E eu tenho alguma dificuldade em olhar para a história dessa forma, é a maneira como eu olho para a história e de qual é a função da história. Então tenho dificuldade em responder essa pergunta, a Igreja enquanto causa de atraso ou enquanto causa de progresso, ou quer que seja. Nós temos que entender estas instituições, neste caso instituições eclesiásticas, constituídas por homens daquele tempo, e que não eram apenas eclesiásticos, muitos deles tinham outras funções, eram professores da universidade, todos eles tinham famílias, ou seja, a pertença à Igreja. A Igreja é uma entidade abstrata, e é feita por homens, sobretudo por homens, mais do que por homens e mulheres, e é nessas relações dos indivíduos, no seu contexto, no contexto da família, da relação dos poderes, que estas instituições devem ser entendidas. Ou seja, se calhar, se eu tentasse responder à pergunta, talvez não seja uma causa de atraso, não tenha sido. Ela é mais uma consequência do seu tempo e daquilo que foi. É daí que noutros pontos da Europa, por exemplo, as igrejas tenham tido outros rumos, enquanto na Península Ibérica, na Itália e na França, um rumo diferente. Mas isso tem a ver com as sociedades em que estão inseridas, com o que foi, no caso português, a própria constituição e formação do país, a importância da Igreja, por exemplo, dos mosteiros no Norte, uma importância mais reduzida no Sul. Ainda hoje vemos que o Tejo, até do ponto de vista político, divide o país. O professor José Matoso escreveu alguns textos sobre isso, que para mim continuam a ser fundamentais, não é? Como há coisas que logo na fundação marcaram um país que, segundo ele diz num dos textos, quase que não tem explicação porque é que existe. Existem dois Portugais, portanto. Não, existem muitos Portugais diferentes. Professor, já que estamos a fazer uma abordagem da sociedade, como caracteriza as heranças sociais e culturais do período moderno português naquilo que é a sociedade de hoje? Pois, eu começo por dizer o mesmo que acabei de dizer, também tenho alguma dificuldade, porque realmente, sinceramente, não costumo fazer esse tipo de exercício. Eu acho que o impacto da sociedade moderna na sociedade contemporânea, do presente, tem um filtro, que é o filtro do Estado Novo. Então, tudo o que nos chega da época moderna é, em parte, via Estado Novo. A questão dos descobrimentos, toda uma historiografia, todo um discurso sobre a nacionalidade, sobre o que foi o Império, quase como se a própria Idade Moderna se resumisse ao Império, como se a Idade Moderna portuguesa se resumisse àquilo que está para além do reino português. Nós pouco ou nada, durante muito tempo, soubemos sobre o cotidiano das pessoas que viviam no Porto, que viviam em Oliveira das Meias, em Avis, dessas pessoas que muitas vezes que viviam em pobreza por causa das pestes, que não beneficiaram em nada desse império. Pouco sabemos dos chamados grupos subalternos, dos negros que viviam desde Bragança até Castro Marinho, pouco sabemos dos homossexuais, pouco sabemos de muitas pessoas que aqui viviam e que não continuam a não estar nem sequer retratadas pela maior parte da historiografia, que não pensamos quando pensamos na Idade Moderna ou até noutras idades, e que fizeram Portugal e que estavam aqui e que merecem ser estudadas. E acho que é a obrigação também das licenciaturas e dos programas no futuro trazerem essas pessoas que já desde os anos 80 e 90 que a historiografia tem procurado, a historiografia não portuguesa, a historiografia portuguesa mais recentemente, tem procurado trazer para as narrativas da história social e cultural, da chamada nova história cultural. Acredita então que há uma mentalidade académica e uma mentalidade não académica que têm que expandir os seus conhecimentos e desconstruir
pensamentos e costumes? Todos nós, para vários assuntos. É muito curioso, por exemplo, é muito curioso ver, se ver os canais de notícias, quando é que os historiadores são convidados para comentar e que historiadores a que é que se dedicam e a que períodos históricos se dedicam. Para além de haver uma pouca presença dos historiadores nas televisões, quando são convidados é para falar mais de ciência política ou da história contemporânea recente. Não vi muitos historiadores a falar sobre o Covid. As ciências sociais teriam muito a dizer sobre a maneira como lidamos com as pestes, com as epidemias, como os governos decidem o que decidem em circunstâncias epidémicas. O Covid não foi a primeira epidemia e a primeira epidemia que um governo teve que fazer face. E nem é preciso recuar muitos séculos. Ou seja, o que eu acho é que faz falta uma maior intervenção pública do historiador a falar sobre as migrações, sobre todos aqueles que cruzam o Mediterrâneo todos os dias e continuam mesmo apesar da guerra na Ucrânia. Acho que falta uma abordagem histórica, portanto, a vários níveis, e acho que o historiador tem uma responsabilidade social e os jornalistas uma ainda maior, já que têm o poder de convidar ou não os historiadores. Acha que no ensino primário e no ensino básico temos manuais com muitos erros históricos e que mantêm essa mentalidade com falta de abertura e conhecimento? Pois, sobre isso eu teria muito a dizer. É um tema para o qual me interesso muito e estou em contacto com colegas que são professores do ensino básico e secundário. Mais do que erros, há aqui vários problemas. O programa de História é dos anos 90, aquele que é aprovado pelo Ministério da Educação. Entretanto, houve as metas curriculares e agora as aprendizagens essenciais que vieram de uma vez por todas guilhotinar o programa de História. Mais do que erros, acho que existe um excesso de manuais, um trabalho excessivo nas escolas com os manuais e há pouco uma aprendizagem do pensamento histórico, o que é pensar do ponto de vista da história, de um historiador, aliás. Utilizar os documentos como uma ferramenta, não para uma pergunta de português, para perguntar o que é que diz o documento, mas para pensar como um historiador, pegar no documento A e mais B e chegar a uma conclusão. Acho que a disciplina de História deveria, desde logo, servir para isso, para desenvolver o sentido crítico em geral. Depois, do ponto de vista histórico em concreto, do que são os factos, digamos, por vezes não é que existem erros, não acho que existam grandes erros. Nos manuais que conheço, existe um desfazamento entre o que é a produção académica e o que são os manuais. Mas a culpa nem é dos autores, é realmente do que o Ministério da Educação, das diretrizes que vão sendo do Ministério ou não, e também da forma como a história é olhada ainda por alguns professores, enquanto um saber enciclopédico. Então falta criar história ou falta criar docentes? Bons docentes? Há aqui um trabalho que tem que ser feito em várias frentes. Não estou a dizer que os docentes são maus, mas se os manuais e todo um ensino baseado no exame, numa avaliação, os alunos não vão para a escola para serem avaliados, vão para a escola para aprenderem. E então a avaliação deve funcionar em simultâneo, em diálogo com a aprendizagem. A avaliação não pode ser separada da aprendizagem. Há muito trabalho a fazer, não tanto do ponto de vista da formação dos professores, e talvez alguma coisa, mas porque é que tem que haver um manual que no fundo é um manual único? Porque é que o docente não pode escolher vários materiais, fazer a sua própria, ter uma maior autonomia de trabalho com os alunos, etc. Então sendo que os docentes ainda hoje estão bastante presos pelas diretrizes do Ministério da Educação, acha que isso se mantém no ensino superior? Pois, se eu no ensino básico e secundário posso culpabilizar os meus colegas, no ensino superior não posso. Ou seja, posso culpabilizá-los, no sentido em que no ensino superior nós temos liberdade, cada docente tem liberdade para construir os seus programas, selecionar a sua bibliografia, reformular até os programas de um curso de licenciatura, etc. Ou seja, aí a responsabilidade é toda de quem está nas universidades, não é? Dos departamentos, dos cursos de História ou outros cursos que sejam. Então aí nós temos uma obrigação
e esse trabalho vai sendo feito. É claro que o facto de não ter havido durante muitas décadas uma renovação do corpo docente, isso teve impacto. Aqui na FLUP temos um número reduzido de docentes para um número tão elevado de alunos. É o curso ou um dos cursos que mais alunos atrai e depois não é possível fazer, por exemplo, verdadeiras aulas práticas de análise de texto, de trabalho com fontes. Se num anfiteatro temos 100, 120 alunos, deveria haver turmas mais pequenas. Isso o departamento tem consciência, o nosso departamento. A questão é as condicionantes de contratação. Sendo que lá fora o ensino está muito mais rejuvenescido em termos de material e de próprio corpo docente? Lá fora eu só posso falar daquilo que eu conheço, e quer no Brasil, quer no Reino Unido, a resposta é sim. Há uma maior heterogeneidade em termos de idades do corpo docente. O caso inglês é um pouco mais particular, porque também há uma maior diversidade da geografia de onde vêm esses mesmos docentes, mas mesmo no Brasil, em termos etários, há num departamento de História, num curso, docentes com várias idades, com várias experiências, que fizeram um doutoramento em instituições diversas, e tudo isso depois tem um impacto no ensino que é feito, que é lecionado. É necessário questioná-lo sobre as principais diferenças entre o ensino superior português e o estrangeiro, mas agora na perspectiva de docente, considerando a experiência em Londres, no Rio de Janeiro e agora em Portugal. Pois isso vem um pouco exatamente na linha do que eu estava a dizer. Para responder a essa pergunta é preciso ter algum cuidado, porque também teríamos que, desde logo, é algo que eu tenho refletido bastante, não é? Durante os últimos meses. Era necessário comparar o que é também o ensino secundário nesses países. E eu, pensando em particular no caso inglês, o ensino secundário ou pré-universitário é bastante diferente. Os alunos estão habituados a ler mais, a escrever mais, a uma avaliação por exames, por ensaios, não apenas por exames. Os últimos 2 anos na Inglaterra, antes da universidade, são muito focados nessa preparação, há 13 anos e não 12, os 2 últimos anos são muito vocacionados numa preparação para a universidade. Então os alunos chegam ao primeiro ano já habituados a escrever trabalhos, a ter método de leitura, uma leitura que rentabilize. Então isso depois tem um impacto no que são as aulas, que geralmente é 1 hora de teórica, 50 minutos, 1 hora, e depois 1 hora de seminário em grupos mais pequenos. Ou seja, desde lá vemos aqui várias diferenças. O ensino pré-universitário é diferente, os alunos não são mais inteligentes, vêm preparados de outra maneira, já com outras ferramentas, e por outro lado, nas instituições também há outras condições de trabalho, ou seja, há mais docentes e é possível fazer um trabalho de maior proximidade, há menos semanas de aulas do que aqui e consegue-se fazer um trabalho mais aprofundado, paradoxalmente. Há menos semanas de aulas e há menos horas de aulas por cada unidade curricular. E creio que os resultados, para mim, são mais satisfatórios. Algumas universidades são 10, outras são 12, mas nunca mais do que isso. No caso do Brasil, a situação pré-universitária é um pouco diferente, é um país com muitas desigualdades. Nos últimos 20 anos, apesar de tudo, houve um avanço a esse nível, que entretanto tem sofrido alguns retrocessos neste governo mais recente. De qualquer das formas, também reparei que no Brasil os alunos, em primeiro lugar, dialogam mais com outras ciências sociais, os alunos de História, conhecem melhor, por exemplo, textos-chave da sociologia, da filosofia. A leitura, curiosamente, mesmo no Brasil, acho que é muito mais ativa. Os alunos leem, preparam os textos. E há muitas traduções também para português do Brasil de textos que nós nem sequer temos aqui traduzidos para Portugal, no âmbito das outras ciências sociais. Foi uma das grandes surpresas que estive no Brasil, porque estive em mais do que uma instituição e em contextos muito diferentes, e realmente achei que os alunos participavam mais. Eu acho que os alunos aqui participam um pouco, mas acho que isso não tem a ver nem com serem menos preparados, ou até muitas vezes leem o texto, mas não estão habituados ao debate. No caso do Reino Unido não, mas nos Estados Unidos existem mesmo até disciplinas de debate. No Reino Unido isso está mais integrado na própria maneira como as aulas no ensino básico e secundário são dadas.
Por exemplo, existe a disciplina de drama, de teatro no Reino Unido. Isso também permite uma certa desenvoltura dos alunos, existe uma maior... as artes, apesar de tal como aqui as ciências, a matemática, o inglês, as ciências terem a prioridade, apesar de tudo, há outras ferramentas, lá está, que depois nota-se quando os alunos chegam à universidade. Ou seja, para pensar nessas diferenças, temos que pensar realmente como é que as sociedades se organizam em geral e a educação em particular. A maior dificuldade que eu tenho comprando é turmas demasiado grandes aqui, que não permite fazer certos tipos de trabalhos como eu gostaria de fazer, e também a parte da escrita, a maneira como vocês escrevem os trabalhos, porque também se ninguém vos ensina, vocês isso é algo que se aprende como tudo. Acho que aí a universidade no futuro, a faculdade, o nosso departamento em particular, vai ter que fazer um trabalho a nível do primeiro ano em que permita-vos fornecer as ferramentas. Depois alguns de vocês eu sei que irão poder dar continuidade a esse trabalho, outros por falta de vontade ou quer que seja não irão fazer, mas compete à universidade a dar-vos as ferramentas. Sente que em Portugal há liberdade de escolha entre a carreira de docência no ensino superior e a carreira de investigador, ou a situação do mundo académico encerra essa possibilidade? Pois, a palavra liberdade é problemática. As coisas evoluíram muito nos últimos 20 anos. De qualquer das formas, na nossa área das ciências sociais e humanas, as humanidades, as artes, essa carreira nunca foi criada. Agora houve uma tentativa, uma breve tentativa no último governo, mas não foram criadas as condições para que as universidades possam garantir alguma estabilidade profissional aos investigadores. Por outro lado, houve tempos em que eu achei também que deveria haver carreiras separadas. Eu hoje acho que pelo menos uma ligação entre a investigação e o ensino, nem que seja pós-graduado, por parte do investigador deve existir. Acho que é importante essa relação entre investigação e ensino. Embora se calhar há mais pessoas que pudessem dedicar mais horas à investigação e menos ao ensino, outras o inverso. Há notoriamente colegas que estão mais vocacionados até para o ensino do que para a investigação e que fazem falta. Na universidade ambos fazem falta. Nós é que temos uma tendência, não é, de uniformizar tudo e todos têm que desempenhar as mesmas tarefas e agora, do ponto de vista de liberdade e de escolha, bem, não há muita escolha. Portugal, comparado com outros países, pelo menos nas últimas 2 décadas, criou possibilidades económicas, a criação de bolsas, de contratos que outros países não criaram. O problema é que depois não houve a capacidade de criar as condições necessárias para absorver essa mão de obra muito especializada. Eu próprio, há 4 ou 5 anos, tinha saído do país, já nem contava regressar. Então sente que um investigador pode aprender muito a ensinar? Pode aprender tudo. Acho que os alunos conseguem transmitir e ensinar o próprio professor? Sim, mais do que os alunos imaginam, e acho que os alunos podem aprender entre si mais do que os próprios acreditam ou pensam. Falar, verbalizar é muito importante. Falar com um colega, nem que seja aqueles 5 minutos quando batemos uns textos, que fazemos às vezes nas nossas aulas, ver perspectivas, dúvidas, o diálogo. Nós já não estamos no século XVIII, ou seja, a universidade e as aulas, as pessoas têm que dialogar mais, somos todos adultos. Para ler a Wikipédia não precisamos de ir para a universidade. Qual é a sua posição acerca das recentes discussões historiográficas em torno das relações entre Portugal e os espaços anteriormente colonizados? Referimos-nos às perspectivas que defendem restituições, recompensas e outras ações semelhantes com uma obrigatoriedade do Estado português. Pois, eu não querendo corrigir novamente a pergunta, mas eu acho que tem havido poucas discussões historiográficas. Tem havido muitas discussões no espaço público, muitas pessoas a escrever artigos, mas, curiosamente, dentro das universidades tem havido pouca gente a refletir, poucos colegas a refletir sobre estas questões. Ou seja, o que falta desde logo é pensamento e pensamento crítico e por parte dos historiadores, apesar de agora, por causa desse debate público, tem avançado um pouco mais, mas tem havido alguma falta de discussão.
Esta é uma questão muito complexa, sobretudo, nomeadamente, não só porque envolve não só património, mas pessoas, os escravizados, os milhões de escravizados que foram, os milhões de homens e mulheres que foram escravizados por portugueses, e não só, mas aqui é o que nos interessa, porque a pergunta é sobre Portugal. Eu não tenho uma opinião totalmente fechada sobre esta questão das restituições e recompensas. É uma questão muito delicada. Eu acho que deve haver, em primeiro lugar, é um diálogo com as instituições destes países, nomeadamente os museus, os investigadores destes países. Acho que os museus, as instituições que têm algumas destas peças, coleções, o que quer que seja, têm, desde logo, essa obrigação de entrar em diálogo com os colegas dos países de origem e incitar um trabalho colaborativo. No caso português, daquilo que eu sei, não temos grandes casos que estejam a suscitar muita polémica ou que se estejam a ser exigidas restituições daquilo que eu sei. A minha maior crítica é relativamente à forma como os museus que têm esses espólios o têm exposto e trabalhado ou não trabalhado. Eu dou o exemplo do Museu de Etnografia ou Tecnologia de Lisboa, que é um dos que tem uma maior coleção. Ela é uma coleção sobretudo do século XX, a exemplo de outras instituições europeias, acho que devia olhar para essas coleções com o olhar do século XXI e não expô-las e apresentá-las ao público como há 50 ou 60 anos, quando essas coleções foram constituídas. Acho que os museus, e há museus nomeadamente em Lisboa, o Museu da Cidade de Lisboa, por exemplo, que tem avançado muito nesse sentido, aí mais na presença da população negra na cidade, mas acho que compete às instituições e essas coleções podem servir precisamente para pensarmos e refletirmos sobre o que foi o colonialismo e a colonização. E essas próprias coleções e peças, em alguns casos são apenas peças isoladas, depende dos museus que estejamos a falar, é interessante perceber porque é que elas chegaram a Portugal, em que contexto, ou seja, a peça pode-nos servir para contar a história daquele povo de que a peça é originária, mas também nos pode contar a história de quem a trouxe para Portugal, em que contexto, porquê. Ou seja, cabe ao museu escolher que narrativa, que discurso é que quer fazer a partir daquelas peças. E essas peças podem ter um papel fundamental na formação até da opinião pública, da educação, e ajudar-nos a refletir sobre o que foi o colonialismo. Ou seja, estas coleções não apenas como uma memória de um passado heroico, do colonial, ou até de uma antropologia já ultrapassada, mas para suscitar a discussão sobre o que foi o colonialismo. No caso do português, até aliás, a maior parte das peças não foram retiradas de forma dita ilegal e, como eu digo, nem estão a ser reivindicadas. Mas a forma como estão expostas, acho que é aí que deveria estar a nossa atenção e, sobretudo, a atenção dos responsáveis por esses museus. O museu enquanto lugar de investigação, não apenas de exposição, mas de investigação, de educação e de suscitar a reflexão, criar exposições mais dinâmicas, criar maior dinamismo, trazer convidados, nomeadamente desses países de onde vêm as peças, dialogar com esses países, se calhar, em alguns casos, algumas restituições, isso agora depois depende caso a caso. Não tenho uma visão demasiado abstrata nem fundamentalista sobre esta questão. Eu acho que bastaria olhar para o que outros museus já estão a fazer. Aqui há não muito tempo tive a oportunidade de ir ao Humboldt Forum, em Berlim, e achei curioso o próprio nome do museu. Não se chama Museu Humboldt, chama-se Fórum, e o próprio nome, lá está, as palavras são muito importantes. É uma instituição nova, com peças do século XIX, porque é onde está o Museu Etnográfico. O Fórum tem várias coleções, mas o facto é dia de fórum, ou seja, lugar de debate, onde as pessoas se encontram, de exposições temporárias também.
No fundo, os museus que refletem o que são as nossas preocupações, e hoje em dia as nossas preocupações é pensar o que foi o colonialismo, é o que está no debate público, e os museus não devem ignorar esse debate, pelo contrário, devem participar nesse debate. Mas acha que o grande público não académico ainda mantém muito viva a ideia do Império e a história do grande Império português? Não é de estranhar. Se a maior parte da população portuguesa teve 4 anos de escolaridade, e mesmo a que teve mais anos, o Império estava presente não só na escola, mas como fora da escola, é natural que para alguma população, até para a população que combateu, os homens, que é uma história que só agora começa a ser feita, os homens que combateram na Guerra Colonial, não é? Aquelas pessoas que viveram nessas colónias e que tiveram que vir de um dia para o outro. Há todo um passado traumático. O Império Português terminou de uma forma traumática, diretamente para muitas pessoas, sobretudo os que lá estavam, os colonos diretamente, alguns de segunda ou terceira geração já, mas que eram descendentes de brancos, não é? De portugueses, e que só agora uma nova geração de historiadores é que começa a estudar todas estas questões, inclusivamente as questões da memória e deste fim traumático do Império. O Império terminou com uma guerra, ou várias guerras. Sendo que ainda mantemos muito viva a ideia de que chegámos a uma terra deserta, com povos que não tinham uma cultura própria, acha que ainda o público em geral ainda tem muito essa visão? Uma coisa é a minha percepção, outra coisa é dados concretos sobre o que é que as pessoas pensam. E por acaso, aqui há uns anos houve alguns estudos sobre isso, sobre como é que as pessoas olham para o passado, mesmo do ponto de vista da educação nas escolas. Houve alguns estudos, colegas nomeadamente do Minho fizeram, e no ICS em Lisboa, não é? O que é que, quando aprendem história, o que é que fica, com que ideias é que ficam depois de saírem da escola. Sinceramente não tenho uma resposta fechada para algumas pessoas. Claro que depois aqui já entramos no campo não só da história, lá está, como eu disse, da memória, da questão ideológica também, política, dos discursos políticos, e nós vemos que agora nos últimos anos, e quando eu digo últimos é mesmo muito recentes, as questões da extrema-direita, da importância destes movimentos que já existiam, mas que vieram mais ao de cima, e sabemos também como estes usos do passado, não é? Estas deturpações do passado, que não são novas, agora com as novas tecnologias é que ganham outra dimensão. Vemos agora a propósito da guerra da Ucrânia, e também este nível, não é? Há muitas efabulações do que é que foi este império. O importante, e é isso que cabe ao historiador, é tentar buscar esta verdade, que sabemos sempre que nunca é alcançada, mas procurá-la de uma forma sempre o mais rigorosa possível, promover o debate historiográfico. É isso que cabe ao historiador, é promover o debate, pensar sobre as coisas. Como eu costumo dizer, a história não serve para contar o que aconteceu, mas para tentar explicar porque é que aconteceu. Muito obrigado, Dr. Hugo. Por fim, perguntamos como gosta do seu café e também como gosta da história. Eu gosto do meu café sem açúcar, e da história gosto de uma história dinâmica também e sempre em mudança. Porque me dizia o Marco Bloch, o melhor historiador é aquele que vive o presente. Obrigado, Dr. Hugo. Obrigado.